Boa noite, boa noite a todos. Daqui a pouco estaremos iniciando os nossos estudos da noite de terça-feira. Boa noite, Jéssica. Boa noite, José Boa Carlos. noite, tudo bem? Eu tô assim, parece que a gripe chegou de novo. Essa mudança de tempo, Mas, né? pois é, menina, essas nossas fragilidades físicas agora vêm as emocionais para a noite de hoje, É né? verdade, é. Então, mas graças a Deus nós estamos aqui com essa oportunidade do aprendizado, né? Então, nós vamos fazer a prece, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga e rogando ao nosso bondoso anjo de guarda que nos ajude, que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para o entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus amigos, hoje o José Carlos vai estar aqui conosco. Ele é da Fraternidade Irmão Glacos. Vai estar falando para. Irmã Oi? Sheila, irmã Sheila. Ai, Sheila, oh, desculpa. Vai estar falando para nós sobre fragilidade emocional, baseado nos ensinamentos de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Com a palavra, meu amigo, fica à vontade. Obrigado, né? O meu cordial boa noite a todos e a todas. Eu rogo a Deus, a Jesus, né, os mentores da Fraternidade Espírita, amigos de Jesus, né? Que nós possamos, que eu possa realmente conseguir desenvolver, né, o tema proposto, que é o capítulo 13, né, do livro Atitudes Renovadas, denominado Fragilidade Emocional, psicografado por Divaldo Franco, né, de Joana de Ângeles. Tá? Então, antes que a gente comece a detalhar, né, o capítulo em si, né, é importante a gente fazer algumas considerações, né, que nós observamos nesse dia a dia nosso, né, nessa caminhada que nós temos aí, né, no nosso dia a dia, né, entre companheiros, né, muitas vezes fragilizados, né, outros um pouco melhor, né, mas que a gente possa, antes de entendermos o que Joana de Anjos quis trazer para a gente, né, nesse capítulo, é interessante nós visualizarmos isso. Né? Nós estamos inseridos numa sociedade onde nós temos aí jovens, muitos jovens e adultos brilhantes, né? Mas que muitas vezes não são capazes de enfrentar um termo de namoro, a separação, né? Que logo cai no choro e muitas vezes em pensamentos suicidas, né? Ou talvez também no luto, que cai em depressão, ou até mesmo uma prova de vestibular ruim, né? Que logo o mundo desmorona, né? Então são nós estamos inseridos num mundo, né? Com essas características, né? Então, essas pessoas são consideradas frágeis emocionalmente, né? E fragilidade vem de frágil, né? A gente vê no sinônimo, né? De vulnerável, né? Isso está no sinônimo do dicionário, né? A característica de frágil é que tem tendência a quebrar, não é verdade, né? Ou seja, aquele que está vulnerável às emoções, né? Que não consolidou ainda essa área na sua vida, ou não tiveram suas emoções validadas ao longo, né, do crescimento, né? E, obviamente, ele não possui as ferramentas para gerenciá-las. Né? Um exemplo que a gente pode dar é que muitas vezes a gente vê algumas frases são colocadas de forma, né,
a mostrar, né, que um lado da pessoa, por exemplo, né, é feio ter raiva, né, menino não chora, né, outras frases que podem ser aprendidas, né, levando a se esquivar, né, e reprimir as emoções, né. Isso leva a pessoa a ser frágil, né. Então são estereótipos, né, criados, né, que levam as pessoas muitas vezes a, 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 através dessas características que são colocadas, né, a criar um mundinho onde ele não tem ferramenta, né, para poder se desvencilhar dessas situações, né? Ele não sabe lidar com elas, né? E crescem sem confiança ou tolerância dessas emoções, né? E não lidando bem com as emoções, é sensível, né, à tristeza, ao choro, né? E podendo aí até desenvolver ansiedade, estresse e até depressão. É o que se leva geralmente a isso, né? Essa fragilidade pode estar indicando um desses problemas, né? Essa ansiedade, a depressão, né? E outras situações, né? Pelo fato de não saber lidar, né? Com essas emoções. Então, a maioria dessas questões psicológicas surgem ou são desenvolvidas, né? Na origem e muitas vezes nos estilos de vida e criação, né? Muitas vezes foram crianças, né, que não tomavam decisões ou que não passaram por frustrações, né? Isso é muito sério, né? A gente percebe muito disso, né? Assim não desenvolve habilidades, né, para superar, né, para reagir a tais eventos, né? E as primeiras interações sociais ou educação da criação, né, apesar de trazerem grande influência em nosso comportamento e pensamento, não determina, né, o nosso caráter, né? Aí a gente percebe ainda, né, que as questões de fragilidade emocional não tem nada a ver com sensibilidade emocional. São situações distintas, né? Isso é muito claro, né? A sensibilidade emocional ela pode ser definida como uma qualidade excepcional do ser humano e a fragilidade, né, responde, acima de tudo, à falta de ferramentas para gerenciar nossos estados internos, né, mais complexos e vem com uma clara dificuldade, né, em lidar com as dificuldades mais simples da vida cotidiana, né? É o que a gente percebe disso, né? A fragilidade emocional nos leva a perceber esse tipo de dificuldade, né? As coisas mais simples do nosso cotidiano, elas não obtêm respostas positivas pela falta de habilidade em trabalhar com isso, né? Primeiramente, né, nós vamos esclarecer aí a diferença entre esses dois termos, né, que através de um fato importante, né? Muitas vezes algumas pessoas conseguem, né, normalizar a sua fragilidade emocional, explicando que esse é o meu modo de ser, né, é o modo de me que eu compreendo e vivo a vida, né? Muitas vezes usa a frase, né? Eu sou uma pessoa sensível e não posso mudar isso, né? Pode-se dizer que é o que? Uma alta defesa, né? Muito clara, né? Daquele que não consegue, né, sair fora desse problema, né? E a gente percebe também que a fragilidade emocional nos leva muitas vezes a estados, né, debilitados, né, caracterizados, né, pela ansiedade, o estresse, depressão, né? Eu já tinha dito isso anteriormente, né? E nós temos outras situações que podem caracterizar, aí, no caso, a reação exagerada, né, das emoções de raiva, tristeza, perda, né, sensação de vazio, baixa autoestima, a incapacidade, né, de controle das emoções, né, uma pessoa insegura, sempre com a visão negativa ao seu redor, né, e intolerância e frustrações, né, além da negação, né? Então essas características todas, né, mostram, né, o quanto, né, a criatura está inserida nesse item de fragilidade emocional, né? Então nós devemos entender que a partir do momento em que um comportamento ou atitude gera apenas sofrimento, né, insegurança e falta de controle sobre o próprio ser, né, essas desculpas não são válidas, né?
não quando o que alcançamos é infelicidade, né? Então, todas essas situações, a gente buscar nessas características citadas anteriormente, né, como uma forma de nos mostrar, né, significa, né, que é o autodesenvolvimento que está levando a criatura a ser, que é sempre feliz, né? Assim, enquanto pessoas sensíveis, né, que ao seu favor uma visão mais ampla de sua realidade, né, uma maneira de se conectar melhor com suas necessidades, né, e com as pessoas que a cercam, as pessoas marcadas pela fragilidade emocional, né, têm perspectivas emocionais mais limitadas, né? Por isso que a gente fez a questão de mostrar, né, que uma situação não tem nada a ver com a outra, né? Então, são fatos, né, que a gente vislumbra, né, quando, na visão, né, nossa aqui do mundo material, né, a gente percebe isso, essas características, né? E, adentrando no capítulo que a nossa querida Joana de Anjos traz para a gente, né? Ela fala o seguinte, né? Ela já inicia o capítulo, né, de uma forma pontual, colocando, né, que a fé religiosa não se pode apoiar nas respostas da comodidade existencial, permanecendo irretocável enquanto tudo segue o curso da alegria sem interrupção, né? E é muito claro, né? A fé religiosa, ela é muito firme enquanto nós estamos, diria para ficar mais simples, no bem bom, né? Quando nós caímos numa situação um pouco desagradável, quando não temos atendido as nossas situações, essa fé desmorona, né? Isso é muito claro, né? Enquanto, né, na nossa existência nós temos um apoio, né, em relação àquilo que a gente quer, né, a fé ela é robusta. Quando foge, a esses princípios, né, tudo cai por terra, né? Então a Joana de Anjos é pontual nesse ponto, né? Então a semelhança de um adorno, né, ela continua dizendo, né? Ou seja, o adorno é um enfeite, né? E permanece rutilante, produzindo alegria e bem-estar em formosas composições de intercâmbio fraternal e social, desde que as questões graves da jornada se encontrem sob o amparo da segurança econômica dos relacionamentos de destaque, né? Então, enquanto nós estamos presos, né, nas situações do mundo material, né, em que esse intercâmbio fraternal e social nos atende, né, mesmo nessa jornada grave, né, que nós estamos, né, essa situação ainda perdura, né? Exuberante nas horas de júbilo, também deve encontrar-se fortalecidos nos momentos de desafios e dificuldades, né? Então a fé, ela não pode ser somente aquela fé ferrenha, somente nas questões quando nós estamos no bem bom, né? Nas horas em que a gente enfrenta desafios, as nossas dificuldades, né? Os nossos perrengues no dia a dia, é que a fé deve preponderar, né? A fé deve estar inserida nesse contexto, né? Joana de Anjos coloca isso pontualmente para a gente, né? Afinal, né, ela continua: a reencarnação tem significados psicológicos e evolutivos muito graves, e não somente enseja a conquista das despreocupações dos problemas que sejam facilmente solucionados, não, né? A reencarnação, nós estamos aqui, né, reencarnados, né? Buscamos mais uma reencarnação, né, para que nós possamos buscar o que nos melhorarmos, né? Então isso é colocado para que nós possamos, né, através de todas as situações que não são colocadas anteriormente, né, no nosso pretérito, né, nós falhamos no ontem, né, nós precisamos vencer as nossas dificuldades de hoje para que nós possamos ter um futuro melhor, né? Então a reencarnação, né, nós não podemos perder essa reencarnação ficando presos, né, a essas situações onde, enquanto eu estou nas situações de júbilo, né, de festas, né, tudo é prazeroso. Mas se eu dou um escorregão, né, se eu caio, né, numa situação conflituosa, tudo se perde, né? Mas a reencarnação que nós estamos aqui na Terra é justamente para nos mostrar isso. Nós precisamos vencer as dificuldades do ontem, né, nos melhorarmos hoje para termos um melhor amanhã, né? Então essa é a nossa busca, né? É isso que o Joana de Anjos vem trazendo para a gente, né?
nesse parágrafo, né? E ela continua dizendo o seguinte, né? A verdadeira fé, agora buscou em Kardec, né? Asseverou Kardec, né? É aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? É nós buscarmos ter a nossa fé raciocinada, né? É a fé, né, na lógica daquilo que nos acontece, né? Sem deixarmos sermos levados pelas situações de conflito, né? Mas não somente do ponto de vista filosófico, racional e intelectivo, mas sobretudo moral, quando ocorrem as insatisfações, né, e as dificuldades, ameaça o elenco das satisfações do indivíduo, né? Então, ela coloca aqui, né, que não somente, né, do caráter da filosofia, ou da racionalidade e do nosso intelecto, né, mas sobremaneira as questões morais, né, é onde nós caímos mais, né? Essas insatisfações e as dificuldades do nosso dia a dia, né? Muitas vezes ameaçam, na maioria das vezes, ameaçam as nossas situações, né? As nossas condições de entendimento do que vem a ser, né? Esse mundo de provas e expiações, ao qual nós somos, né, co-criadores, não é isso? Né? Nós precisamos passar por essas fases para que nós possamos nos melhorarmos, né? Então, essas questões, né, que Kardec colocou, né, aquela que enfrenta a razão face a face em todas as da humanidade, né? Então, nós precisamos entender, né, o porquê que nós estamos aqui, por que isso nos acontece, né, qual que vai ser o nosso passo, né, qual que vai ser o nosso caminho no futuro, né? Então, mede-se, portanto, Joana de Anjos continua dizendo, né, a capacidade da fé religiosa pela maneira como são enfrentadas as vicissitudes e recebidas as provações para aquele que a possui, né? Então nós estamos, muitas vezes, nós estamos na grande maioria das vezes, né, presos às vicissitudes do mundo, né? Esse mundo material, né, traz para a gente uma infinidade, né, de situações, as quais muitas vezes são prazerosas, mas nos levam, né, para uma situação de conflito, né? Nas situações onde nós precisamos vencer essas dificuldades, principalmente essas questões de vicissitudes, né, que nos levam para questões do orgulho, do egoísmo, né, que são as grandes mazelas do mundo, né, e onde nós podemos, né, através de buscar vencer essas questões, né, vão vir através de provas, né, e, né, que obviamente, né, aqueles que as recebem precisa estar atento a poder conseguir vencer essas dificuldades, né? Joana de Anjos continua: ninguém se encontra no mundo físico sem experiência dos processos iluminativos que são propiciados tanto pelo sofrimento quanto pelas realizações enobrecedoras, né? Então nós precisamos ficar atentos a isso, né? As situações de sofrimento também nos fazem crescer, né? As situações enobrecedoras é o estar, né, buscando fazer o bem, eu buscar, né, olhar o outro de forma fraternal, né? Ou muitas vezes uma doença que me acomete, uma perda que me acomete, são situações que fazem com que nós possamos, né, buscar o nosso crescimento. As situações que nos acontecem no mundo físico, né, e tanto as boas quanto as ruins, são lições, né, que nos são dadas para que a gente possa vencê-las e buscar, né, um caminho melhor, né? Acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação e permitir-se abater quando convidado à demonstração da capacidade de resistência, é lamentável queda na leviandade ou clara demonstração que a fé não é real, né? Então aqui, Joana de Anjos coloca muito claro para a gente, né, que nós precisamos, né, não podemos deixar abater, né, quando essas situações nós somos acometidos por situações que muitas vezes nos levam ao descrédito, né? Isso é falta de fé, é não acreditar em Deus, né? Não acreditar na mortalidade do espírito, né? E que nós estamos no mundo de provas e expiações sujeitos a várias
situações, né, que muitas vezes nos são levadas a cumprir algo que a gente, obviamente, no passado, né, no pretérito, deixou de descumprir. Né? Mas isso não nos faz, não pode deixar com que nós deixemos, né, de acreditar em Deus. Né? Isso é falta de fé. Né? Então, por isso que João dos Anjos começa o capítulo colocando a verdadeira fé, né? Kardec também pontua bem, né? Aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Né? Então, eu não posso desacreditar, né, em Deus, né, pelo fato de, em algum momento da minha vida, né, algo me fez perder o chão. Né? Nós precisamos reverter essa situação. Né? Continuando, né, João de Anjos continua, né? Certamente, nos momentos difíceis, os céus apresentam-se plúmbios, os caminhos ficam mais difíceis de ser conquistados, o humor se modifica, porém, a irrestrita confiança em Deus permanece como um refrigério interior, né? Uma chama acesa apontando rumo a uma diretriz de segurança para o avanço. Né? Então, é exatamente isso. Né? Então, eu não posso me deixar levar, né, por aquelas situações mais difíceis e de desacreditar, né, que Deus não está olhando para a gente. Né? Nós precisamos, né, acreditar, né, que, como nós somos todos filhos de Deus, nós temos, né, Ele está sempre nos amparando, sempre nos dando as mãos. Né? Nós é que não conseguimos enxergar a nossa falta de fé, a nossa insegurança, né, a nossa impossibilidade de vislumbrar algo positivo, né, é que faz com que a gente caia na descrença, caia na situação, né, de nos modificarmos interiormente, né, mudando todo o nosso emocional, né, caindo naquelas situações, naqueles itens que eu coloquei anteriormente. Né? Então, Joana de Ângela vem mostrar para a gente, né, que nós precisamos, nos momentos mais críticos, sempre acreditar em Deus. Né? O Pai vai sempre nos amparar. Né? Ela ainda coloca, né? Permitir-se depressão porque aconteceram fenômenos desagradáveis e até mesmo desestruturadores do comportamento, significa não somente debilidade emocional, que apenas tem fortaleza quando não há luta, mas também total falta de confiança em Deus. Aí fica bem claro, né? Ela colocando isso. Né? Quando se permite cair num estado depressivo, né, em função de fenômenos que nos desestrutura emocionalmente, é falta de fé, é falta de confiança em Deus. Né? Quando a fé é raciocinada, estribada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas solucionados sem amargura nem conflito. Né? Então, quando a gente tem a fé raciocinada, né? A fé firme, né? Qual é o propósito, sabendo quais são os propósitos que nos colocaram aqui nesse mundo, né? Obviamente, nós, né, não vamos nos deixar levar por essas situações. Né? Nós vamos buscar refletir, né, buscar qual é a raiz do problema e resolvê-los, né, de forma, né, a estancar essa situação que nos debilita. Né? Então, para atender a situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas as situações a oportunidade de crescimento interior para encontro com a verdade. Né? É o que a gente deve buscar. Né? Entendendo que, né, o acaso não existe. Tudo existe, né? Tudo tem um propósito. Né? Tudo tem o porquê, qual a sua razão de ser. Né? Então, nós devemos buscar, através dessas situações, com tranquilidade, né? Com muita parcimônia, né? Nós entendermos, né, que tudo nos acontece para o nosso crescimento. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, buscando vencer as dificuldades que nós mesmos criamos, né, para a gente no pretérito. Né? Então, essa é a busca que a gente deve buscar vencer. Né? Atender essas situações penosas, né, com tranquilidade, né? Com
indulgência, né? Buscando, né? Sermos, né? Aqueles, né? Que tem onde buscar essa confiança, né? Nós temos o nosso modelo e guia, que é Jesus, né? Com todas as situações penosas as quais ele passou, né? E ele sempre com toda tranquilidade, né? Não é o nosso modelo? Então é através dele que nós vamos buscar, né, essa luz, né, para que nós possamos vencer essas dificuldades, né? Então Joana de Ângeles ainda continua, né? O número, portanto, daqueles que esmoreceram ante os acontecimentos desagradáveis e imprevistos, quando sempre deveriam estar na mente esperando o surgimento, é sempre muito grande e decepcionante, porque constituído de membros da crença acomodada e gratificadora, sem qualquer responsabilidade em relação aos valores profundos do ser, né? Então, olha bem, né? Se eu me conheço, né? Se eu sei quais são as minhas necessidades, né? O que é que pode me levar a crescer, ou que pode me levar para uma situação mais desagradável, né? Eu não posso ficar acomodado, né? Sentado em berço espremido, esperando que tudo caia do céu, né? Isso não pode acontecer, né? Então, qualquer situação desagradável, né, já que eu estou acomodado, aguardando, né, que de um momento para o outro a solução caia, não, né? Eu preciso lutar, né? Eu preciso ter o merecimento necessário para que as coisas possam andar da melhor maneira possível, né? Essa crença acomodada que Joana de Ângeles coloca aqui, né? Ela não pode existir, né? Eu preciso, né, criar meios, né, procurando fazer o bem, né, procurando junto ao outro, né, fazer com que o outro também se sinta bem, né, procurando ser fraterno, né, dentro das minhas condições, né, que eu posso, né, fazer com que esses valores, né, que todos nós temos valores, eles possam, né, obviamente aí fazer se valer, né, e obviamente a gente buscar aí o nosso melhoramento. Então, Joana de Anjos continua dizendo o seguinte, né, ninguém se reencarna apenas para desfrutar, obviamente que não, né? Quando se acerca da fé, logo percebe que essa luz interior, né, portanto, do recurso renovador e poderoso de que constitui, é o dever de todos quantos ingressam em qualquer escola religiosa, especialmente na abençoada e ilustre Academia do Espiritismo. Por que o Espiritismo? Né? O Espiritismo é a boa nova, né? É ele que nos mostra o caminho, né? Nós temos todas as ferramentas mostradas, né? Por que nós estamos aqui, né? O que vai ser o nosso amanhã, né? Para onde nós vamos, né? Qual que é o caminho que nós devemos seguir, né? Para que a gente possa ter um mundo melhor, né? Então, quando, né, do surgimento do Espiritismo, né, que é a Boa Nova, né, o cristianismo redivivo, né, veio nos mostrar, né, como Jesus, né, há 2022 anos, veio nos mostrar o caminho. Nós nos perdemos na poeira do tempo em relação a isso, né? Veio o Espiritismo, né, abrindo essa luz, é um farol, né, que nos acende, que nos mostra qual que é o caminho a ser seguido, né? Como é que nós devemos nos proceder, né? Desde onde, né, começando, né, nós nascemos nas simples e ignorantes, e vamos buscar, através desse entendimento, dessa luz, desse farol que nos acende, né, o nosso caminho, né, a nossa guia, né, para que a gente possa ter realmente aí um caminho de paz e de luz, né? E Joana de Anjos continua: a fé é o tesouro que se cultiva, sustentada pela oração, que se lhe torna a seiva mantenedora, ensejando-lhe o brilho continuamente, né? Então a fé, né, ela precisa estar alicerçada onde? Através da oração. Mas que tipo de oração que nós devemos buscar, né? Aquela oração, né, nós vamos buscar no fundo, né? No fundo, na alma do nosso ser, né? É a oração que vai sair de dentro para fora, e não somente aquela balbuciada, né, da boca,
de fora para dentro. Não, né? Ela tem que ser de dentro para fora para que ela possa realmente atingir os objetivos, né? Porque quando nós fazemos essa oração, né? Essa oração que vai fazer com realmente, né, nós possamos ter acesso àqueles que nos são superiores, né? Aqueles que estão num grau de evolução maior e que vão nos dar, né, aí toda a assistência necessária, né? Obviamente nós vamos sair desse patamar, né, que nós nos encontramos, né, buscando, obviamente, aí aqueles que nos são superiores e vão nos dar todo o suporte necessário, né, para que a gente possa realmente vislumbrar, né, e buscar algo melhor, né? Então, não coloques a tua confiança nos valores terrenos, nas pessoas, nas conjunturas sociais e econômicas, como se fossem as únicas portadoras de segurança para o teu futuro. Ou seja, nós não podemos ficar presos às questões materiais, né? Nós precisamos realmente buscar as coisas do espírito, né? É isso que vai fazer com que nós possamos crescer, né? Enquanto nós estivermos presos às questões materiais, né, nós vamos sofrer muito, né? As questões materiais nos levam sempre a questões do orgulho e do egoísmo, né? São as grandes duas pragas do mundo. Nós precisamos vencê-las, né? Quando nós desconstruímos esse materialismo exacerbado, né, ao qual nós estamos tão presos nos dias de hoje, né? Quando nós sairmos desse conjunto, né, que está dentro das questões das vicissitudes que a gente disse anteriormente, né? As vicissitudes do mundo nos levam às questões materiais, né? Quando nós conseguimos superar essas situações, aí sim, né? Buscando na fé e na oração, né? Esses dois pilares é que vão fazer com que a gente possa vencer essas dificuldades, né? Joana de Anjos continua. E ele será conforme o vens, trabalhando ao largo do tempo, e cujo patrimônio se te apresenta, na atualidade, de acordo com as tuas necessidades de evolução, e não que se encontra nas demais pessoas, né? Então, cada um tem o seu tempo, né? Cada um, né, vai ter a sua compreensão em relação àquilo que é necessário para que ele possa evoluir, né? Eu não posso copiar o outro, né? Fulano é diferente, cada um tem a sua condição, cada um tem o seu patamar, né? Cada um tem a sua condição de entendimento, né? De que forma que ele vai vencer essas dificuldades, né? Buscar, né, dentro daquilo que nos é dado, condição, dentro daquilo que eu entendo, né, uma forma de poder, né, vencer essas dificuldades, essas vicissitudes, né, sem buscar copiar o outro, né? O único modelo que eu realmente tenho que copiar é Jesus, né? Que ele é o nosso modelo de guia. Então, Joana de Anjos continua dizendo, né? Não utilize como instrumento de mensuração ao que se cede contigo em relação aos outros. Aí, bom, tá fechado, né? Exatamente isso. Eu não posso copiar o outro, né? Eu posso servir de exemplo, mas não posso copiar, né? Cada um tem a sua forma de entendimento e a sua forma de buscar. Cada um tem a sua compreensão em relação ao seu momento, né? Porque cada qual é portador de uma história pessoal única, que lhe assinala a existência com tudo quanto necessita, e não de referência ao merecimento, né? Então fica muito claro isso aí, né? Então, cada um tem a sua existência, né? Tem a sua necessidade de vivenciar aquilo que lhe acontece no dia a dia, né? Para que ele possa, né, obviamente, né, buscar vencer as suas dificuldades, né? E, obviamente, aí, né, ascender aí patamares melhores, né? O mesmo, desse modo, sucede contigo, não servindo de parâmetro para outros que te observam, estimam ou acompanham. Olha que interessante, né? Nós não somos exemplos para ninguém, né? O João coloca isso de forma muito clara, né? Não servindo de parâmetro para outros que te observam, estimam ou acompanham. Por quê? Cada um tem a sua individualidade, né? Cada um busca vencer as suas dificuldades dentro daquilo que lhe é permitido, dentro daquilo que lhe é possível, né?
Nós não podemos tentar vencer a minha dificuldade tentando copiar o outro. A mesma coisa ele não pode fazer assim, né? Se a tua fé é a verdadeira fé, aquela que remove obstáculos, as ocorrências desagradáveis não são perniciosas, mas servem para fazer-te crescer, para que conquiste mais espaço espiritual e enriquecimento interior, né? Então nós precisamos entender que as dificuldades que se nos apresentam são exemplos, né? São situações que vão nos fazer crescer, né? É para que eu mude, né? O tropeço que eu dei hoje, né? Aprendi com ele para que eu não possa continuar tropeçando amanhã, né? É buscar vencer, né? Essas situações desagradáveis de forma que elas sirvam de exemplo, né? Para que a gente possa realmente, né, buscar, através daquilo que se nos apresenta, né, como, né, um trampolim para algo melhor, né? As tuas aquisições atuais, os teus resgates morais, servem de base para futuros empreendimentos evolutivos, né? Tudo serve como exemplo, né? Cabendo-te a santa alegria do ressarcimento dos erros através das silenciosas conquistas da coragem e do valor, avançando no rumo da libertação plena, né? Então, todo tropeço, né, que me acontece tem que ser olhado como algo que vai fazer com que eu possa o quê? Buscar a minha evolução, né? É buscar vencer as minhas dificuldades de forma clara e objetiva, de forma que isso não se torne o quê? Um impedimento, né? Não fazer dessas situações aquilo que vai trazer para mim, né, aqueles caracteres que a gente colocou lá no início, né, como algo desagradável que vai fazer com que eu caia na depressão, né, nas reações de raiva, e outras que acabam, né, mexendo no meu emocional, né? A gente deve buscar essas situações de erros, né? Vencê-los de forma tranquila, né? De que forma que ele possa realmente ser para a gente, né, um trampolim, né, para que eu possa galgar aí, né, situações, né, melhores. Continuando, né, todo aquele, né, que põe a seu jornal continua, né, todo aquele que põe a sua confiança e tranquilidade nos valores terrenos sofre incertezas, inquietações, os efeitos nas mudanças inevitáveis na economia, nos relacionamentos sociais, nas amizades, quase sempre de curta duração, né? Então, quando a gente disse, né, Joana de Anjos colocou, né, que as questões materiais, muitas vezes, né, elas nos levam para uma situação crítica, é exatamente isso. Nós não podemos ficarmos presos às questões materiais sob pena, né, de nós perdermos aí toda a nossa confiança e tranquilidade, né? Porque os bens materiais são passageiros, né? Eu preciso fazer crescer as coisas do espírito, né? Buscar, né, nas questões principalmente morais, que vão fazer com que eu me eleve, né? Enquanto eu estiver preso nessas questões do materialismo exacerbado, né, eu vou ter somente o quê? Dores de cabeça, né? Eu vou perder a tranquilidade, né? Aquele que está preso a essas questões, né, Joana de Anjos colocou de uma forma perfeita, né? Os efeitos nas mudanças inevitáveis da economia, né? É um ciclo vicioso essa questão da economia, né? Se eu fico preso a isso, eu estou sempre na derrocada, né? Sempre para baixo, né? Os relacionamentos sociais, eu preciso ter um cuidado danado nessas questões sociais, né? Para que eu não me melindre a cada situação em que não é atendida aquilo que eu quero, né? As amizades, né? Outras situações, né? A gente deve ter um cuidado enorme, né? E a gente tratar as questões das amizades, mas sem buscar, né, estar preso às questões materiais, né? A amizade ser a amizade aquela do coração mesmo, né? E, obviamente, as situações são todas o quê? Né? Desmancham a qualquer momento, né? São de curta duração, né? Quando se põe a confiança no Senhor da vida, a Ele entregando-se em regime de totalidade, sem qualquer dúvida,
Jamais faltam os recursos indispensáveis à felicidade, ao prosseguimento da jornada, à continuidade das aspirações. Né? Então, quando eu tenho a fé, né, a fé raciocinada, né, e coloco isso nas mãos de Deus, né, que é o Senhor da vida, né, eu, obviamente, vou ter uma tranquilidade, né, necessária para que eu consiga, né, aspirar a algo melhor. Né? Sempre vou ter, né, aquela situação, né, em que eu posso estar hoje não muito tranquilo, mas se eu tenho fé, obviamente, né, eu vou conseguir obter, né, uma situação, né, de tranquilidade para vencer essas dificuldades. Né? Então, vigia, pois, as nascentes do coração. Né? Por que a nascente do coração? O coração é sentimento. Né? Então, todos os nossos sentimentos estão alojados no coração. Né? Tanto as ruins quanto as boas. Eu preciso vigiar essas situações. Né? Quando te ocorram surpresas dolorosas, incertezas não pensadas, prosseguindo com alegria no restrito culto dos deveres, por estar sob o comando de Jesus, que nunca nos abandona. Né? Então, as situações que nos ocorrem, né, no coração, que é puro sentimento, né, tanto as ruins quanto as boas, eu preciso acreditar em Jesus. Né? Eu preciso estar, né, com aquele que é o nosso modelo e o nosso guia. Né? Sai, portanto, né, ela dá um recado aqui para a gente agora. Sai, portanto, da janela da tristeza, deixa de ficar contemplando as paisagens da depressão e abre espaço interior para a entrada do sol da alegria, a fim de que seja aquecido e iluminando, não mais titubeando, sofrendo desnecessárias aflições. Né? Então, quando, né, bater, né, aquela tristeza, aquela questão que nos deixa um pouco para baixo, né, vamos abrir espaço para as coisas boas, né? Buscar, né? Abrir a mente, né? Para situações que possam realmente fazer com que a gente, né, saia dessas aflições que, obviamente, são desnecessárias. Né? Quando a gente tem a crença, tem a fé, né, de que algo bom sempre vai nos acontecer, né? Se usar o positivismo, né, para que a gente possa vencer essas situações. Né? Sermos sempre positivos, né? Sempre abertos para as coisas boas, deixando que as situações conflituosas, né, fiquem para trás. Aí eu vou vencer, né, essas janelas, né, de tristeza, de ansiedade, que muitas vezes nos levam à depressão e situações gravíssimas. Né? Então, Joana de Anjos continua dizendo o seguinte, né, o conhecimento do Espiritismo liberta a consciência da culpa, o indivíduo de qualquer temor, facultando-lhe uma existência risonha com experiência e realização edificante pelos atos. Né? Então, quando nós temos essa luz, esse farol em nossas mãos, né, nós entendemos, né, por que isso nos acontece, né, por que tal fato foi assim ou foi assado. Né? Nós temos o caminho, né, nós temos a luz, né, nós temos o direcionamento correto do porquê que aquilo acontece. Quando nós temos o entendimento em nossas mãos, né, aí nós não somos, né, afetados por essas situações, né, porque a gente tem a luz, né, nós temos o caminho correto de poder entender, né, por que isso nos acontece. Né? Nós temos o entendimento disso tudo. Né? Não apenas enseja as perspectivas ditosas do porvir, né? Mas, sobretudo, ajuda a trabalhar o momento que se vive, preparando aquele que virá. Né? Então, no início, eu disse, né, e nós precisamos plantar hoje, né, mudando aquilo que eu, né, deixei de fazer ontem, para que eu possa colher um amanhã melhor. Né? Então, essa é a nossa busca. Né? Nós precisamos sempre estar atentos a essas questões, onde nós possamos realmente buscar, através do nosso trabalho no bem, né, nós buscarmos vencer essas dificuldades que nos são muitas vezes trazidas de períodos lá do nosso passado, né,
vencer essas dificuldades e, obviamente, aí, né, a gente ter uma colheita melhor, né, no nosso futuro, né? Então é compreensível que, diante das preocupações que assaltam a existência humana, coloque-se o indivíduo em uma atitude de reserva, né? Mesmo de tristeza passageira, enquanto resolve o impasse, recuperando logo que se faça possível a alegria de viver e de liberar-se da contabilidade espiritual, né? Então é muito comum, né? Como nós somos, né, ainda, né, imperfeitos, né, nós estamos buscando vencer as nossas dificuldades, né? Muitas delas a gente fica com o pé atrás, né? Mas nós precisamos vencer, né, essas situações, buscando, obviamente, aí, né, gradativamente, né, com tranquilidade, né, com paz, né, nós vencermos essas situações e, obviamente, aí, né, buscarmos aí, né, o nosso crescimento espiritual. A busca nossa tem que ser essa, né? É nós lutarmos contra as dificuldades que se nos acontecem no nosso dia a dia, né, para que a gente possa ter, né, obviamente aí, né, um futuro melhor. Deixar-se, porém, abater, fazendo um quadro de desconsolo e prolongado sofrimento, constitui demonstração clara e objetiva da sua falta de fé, né? Então, muitos prantam, né, ficam pé nessas questões que os assolam, né, levando-os à tristeza, né? Por exemplo, a questão do luto mesmo, né? Muitos se prendem, né, às questões do luto indefinidamente, né? Não tendo o que? A fé no quê? No porvir, né? Na vida futura. A não crença na vida futura muitas vezes leva as pessoas a ficarem presas a isso, né? As questões materialistas fazem essa questão. Ou aquele que não acredita em nada, né? Ou aquele que não tem a crença na vida futura, né? Que algo, a vida, a verdadeira vida, não é essa aqui, né? É a vida espiritual. Aqui nós estamos apenas de passagem, né? As questões da matéria são passageiras, né? A verdadeira vida é aquela, né, que nós teremos no mundo espiritual. Então essa é a busca nossa, né? Nós não podemos nos deixar abater pelas coisas que nos acontecem aqui hoje, né? Nós precisamos vencer essas dificuldades para que a gente possa ter, né, um futuro melhor. A fé, por isso mesmo, deve ser trabalhada, testada, reflexionada, de modo a robustecer-se cada vez mais, não permanecendo estagnada num conjunto de crenças que não resiste ao fogo do testemunho, né? O Espiritismo vem nos mostrar isso. Por isso que é colocado, nós precisamos, né, ter a fé raciocinada. É ela que faz com que a gente possa compreender a razão de nós estarmos aqui hoje, né? Essas crenças que muitas vezes são colocadas de forma rasa, né, e que não são sustentadas, né, que fazem com que as pessoas percam muitas vezes a razão, né, percam muitas vezes a sua condição de entendimento em relação ao porquê da vida, né, o porquê que hoje, né, eu estou assim, amanhã eu posso estar de outro jeito, né? Por que aquilo acontece assim, acontece assado, né? A falta de fé, né, muitas vezes faz com que a gente não entenda essas questões, né? Joana de Anjos continua dizendo para a gente o seguinte: dinâmica é atuante, conseguindo superar circunstâncias que tem o dever de enfrentar corajosamente, né? A fé espírita, desse modo, fortalece-se quando posta à prova, ensejando aquele que a possui satisfações inigualáveis, porque centrada na coragem e no bem fazer, né? Então eu preciso ter coragem, né? É buscar fazer o bem, né? Para que eu possa realmente angariar, né, situações que vão me elevar. Essa é a nossa busca. A fé espírita, ela nos leva a isso, né? Quando eu tenho entendimento, eu tenho as ferramentas na mão, né, que eu possa vislumbrar, né, que eu preciso, né, fazer o bem, né, para que eu possa angariar, né, situações que vão me fazer, né, bem, né, e isso vai me elevar, né, isso faz com que a gente possa vencer essa dificuldade, né? Jesus deu-nos a demonstração dessa fé que remove montanhas,
enfrentando as situações mais graves que se tem notícia, mantendo-se sempre irretocável, por cujo exemplo demonstrou a sua procedência. Né? Então, Jesus, né, é o nosso modelo e o nosso guia. Nós devemos segui-lo. Né? Jesus, em nenhum momento, né, ele se desesperou ante todo aquele flagelo no qual ele passou. Né? Ele nos mostrou, né, de forma grandiosa, né, de forma tranquila, né, o que seria o sofrimento. Mas não foi em vão. Era o exemplo que ele queria nos mostrar, né, que nós podemos ter toda a tranquilidade possível, toda a fé no Pai, né, que essas situações elas são vencíveis. Nós conseguimos superá-las, né, buscando, né, o entendimento, buscando sermos racionais, né, para que a gente possa, né, com toda a tranquilidade possível, vencer essas dificuldades. Né? Costuma-se dizer que ele, né, Jesus, né, é o exemplo máximo, e por isso mesmo, eles são naturais as reservas de coragem e de harmonia em todas as situações. Né? E realmente, né, Jesus é o nosso modelo e nosso guia, é o nosso exemplo. Nós devemos amparar nele, né, para que a gente possa vencer essas dificuldades. Né? Então, Joana de Ângela termina dizendo o seguinte: sem dúvida, assim é. No entanto, todos podemos fazer o que ele fez, se tivermos fé, se nos empenharmos em sintonizar com ele e o Pai, a fim de seguirmos fiéis à conclusão da jornada. Né? Então, nós precisamos buscar, né, sempre, né, em Jesus, que é o nosso mestre, né, o nosso guia, todas as situações, quando nós nos formos acometidos dessas situações, buscarmos nele, né? Nos ampararmos em Jesus, em Deus, né? Porque aí sim nós teremos todo o caminho, né, para a gente vencer essas dificuldades. Né? É, muito bem, né? Então, Joana de Ângeles aí a gente colocou, né? A gente buscou explicitar e colocar, esmiuçar, né, o que Joana de Ângeles quis trazer como fragilidade emocional. Né? Nós vencermos essas dificuldades que nos são apresentadas, né? Muitas vezes criadas por nós mesmos, mas de forma corajosa, né? Buscando na fé e na oração, né? É uma forma de nós vencermos. Né? E, obviamente, nós temos estratégias, né, para fortalecer, né, o eu, né, e nós nos levantarmos como pessoas fortes emocionalmente. Né? Então, para a gente entender esse processo no qual nós podemos tornarmos uma pessoa emocionalmente forte, nós podemos imaginar aí, como exemplo, uma xícara de porcelana. Né? Sabemos que a xícara de porcelana é algo sensível. Né? Nós podemos até ver as rachaduras de algum choque, né, já consertada na sua forma. Né? No entanto, esse copo de porcelana é tudo menos frágil. Né? É uma peça única, né, maravilhosa na sua forma, no seu material e nas suas pequenas imperfeições. Portanto, né, nós temos o direito de ser sensíveis, mas nunca frágeis. Nós nunca iremos cruzar essa linha onde deixamos todo o nosso eu, né, ser fragmentado, né, em pedaços quebrados, por onde nossa identidade, valores e beleza interiores escapam. Né? No entanto, como alcançar isso, como se livrar dessas fragilidades que limitam essa felicidade? Né? É importante a gente perceber isso. Né? Onde é que nós podemos limitar, né, buscar, né, vencer essa linha que muitas vezes limitam aquela nossa busca da felicidade. Né? Obviamente, o primeiro passo é nós tomarmos consciência das nossas fraquezas emocionais, né? Daquelas lacunas que nos delimitam, que estão causando o nosso desconforto. A gente buscar na raiz, né, o que queria ser isso. O segundo passo é nós assumirmos um senso de responsabilidade conosco mesmo. Né? Nós somos responsáveis por nós mesmos, então nós precisamos buscar esse senso de responsabilidade. Né? As pessoas frágeis, elas sentem-se vítimas do ambiente, né, da sociedade, das pessoas ao seu redor. Né? O vitimismo impera nessas questões. E elas apenas reagem como a bola que é arremessada contra uma parede. Né? E pula de novo e de novo. Né? Em vez de reagir, devemos agir tomando as rédeas e definindo um senso de responsabilidade real e corajosa. Né? A gente arremessa a bola na parede, né? Ela vai continuar picando, 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 né? Até a hora que para. Né? Assim, né,
nós devemos reverter esse quadro, né? A gente não ficar no vitimismo, alimentando essas situações que vão nos desagregar, né? Vão nos decepcionar, vão nos trazer situações que muitas vezes vão mudar todo o nosso psiquismo, né? Esse senso de responsabilidade exige, por sua vez, deixar de lado nossas experiências passadas, né, e gerar mudanças no presente, né? Então, aquele passado meu delituoso, né, conflituoso, e ele tem que ser mudado. Eu preciso mudar, né? Qualquer mudança é acompanhada por uma sensação de medo. Obviamente, toda mudança traz um medo para a gente, né? Mas se pudermos superar essas pedras na estrada todos os dias, percebemos que estamos seguros, mais seguros todos de nós mesmos, né? Então, toda mudança, obviamente, traz para a gente uma dificuldade, né? Isso é óbvio, é natural, né? Mas nós precisamos vencer. Nós não precisamos ficar olhando para trás indefinidamente, não, né? Nós precisamos vencer essa dificuldade, buscando realmente, né, o nosso melhoramento, né? Podemos vencer, né? Para a gente fechar aí, né, o estudo, né, as nossas dificuldades, a nossa fragilidade emocional, adquirindo recurso, né, que possa fortalecer-nos, né, e nos dê capacidade para a gente gerenciar, né, com inteligência, né? É claro que esse processo não é simples e muitas vezes requer ajuda, né, ajuda externa, né? A gente deve buscar essa ajuda externa, né? Assim como nós temos os nossos amigos espirituais, né? Nós temos os médicos terrenos também que podem nos ajudar, né, a vencer essas dificuldades, né? Nós precisamos buscar, né? Diante dessa dificuldade, né, que muitas vezes se torna intrínseca, né? Lembre-se que sempre é hora de nos erguermos como pessoas emocionalmente mais fortes, né? Vamos mudar o nosso copo, né, de porcelana, né, para torná-lo uma peça única, forte e bonita, né? Nós somos esse copo, né? Esse templo que nós somos, ele precisa ser moldado de forma forte e segura para que a gente possa vencer aí as vicissitudes do mundo e não ficarmos atrelados aí às questões que vão mudar o nosso psiquismo, né? Nos trazendo, nos levando, né, para situações que vão transformar todo o nosso emocional, né, deixando-nos frágeis, né? Então era isso, né, que eu tinha para colocar em relação a esse capítulo, né? O João de Anjos trouxe para a gente aí de forma muito clara e precisa, né? Eu iniciei o estudo falando que o mundo de hoje realmente está calcado nessas situações, né, de fragilidade. São várias situações que a gente vislumbra, né, as criaturas, os companheiros, né, presos a situações, né, que, sem a menor necessidade, né, acaba se desmoronando o mundo, né, muitas vezes por falta de discernimento interior, né, de que nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Nós precisamos buscar ações para a gente vencer as nossas dificuldades, né? Se nós ficarmos presos nessas situações, né, deixarmos levar, né, por essas questões, obviamente, né, seremos considerados aí aqueles fragilizados, né, pelas situações que esse mundo muitas vezes se nos apresenta aí. Então era isso, né? Agradeço mais uma vez aí, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Espero, né, ter atendido aí aos anseios, né, que o tema, né, nos traz, né? E ter colocado, né, de forma pontual aí, né, o que Joana de Ângeles trouxe para a gente nesse capítulo aí. Gratidão. Ô José Carlos, nós que agradecemos a boa vontade, né, de estar preparando o estudo e trazendo aqui para gente. Nós vamos pedir a você para fazer a nossa prece final, rogando proteção e amparo para nossa casa, né, a Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que infelizmente passou por um processo de intolerância religiosa. Então nós vamos, né, pedir por esses que ainda estão presos na ignorância e pedir também proteção para casa, proteção para todos aqueles, né,
que neste momento estão perdidos na ignorância, né? Porque somente a ignorância é que justifica atitudes que a gente vá contra o próximo, né? Conscientemente a gente não faz isso. Assim eu penso. Você faz a prece para nós? Perfeitamente, né? Então vamos rogar a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, da Casa da Fraternidade Espírita, amigo de Jesus, né? A todos aqueles que puderam participar desse estudo, né, virtualmente, que as preces, as mãos do Mestre Jesus possam abençoá-los, iluminá-los, né, que possamos buscar, né, na fé raciocinada, na conectividade, na tranquilidade, que possamos sair desse mar de ignorância que ainda nos cerca, né, buscando vencermos as questões de intolerância de forma tranquila, sensata, e que cada um, né, dentro daquilo que professa, dentro daquilo do seu entendimento, né, possa usar sempre a razão, o coração, na busca do melhor e que possamos ter um mundo mais fraterno, igualitário, né, centrado sempre na paz, sempre no Mestre Jesus. Então, para que a gente possa buscar, né, o fechamento, né, com chave de ouro, vamos buscar na prece que o Mestre nos ensinou a oração final. Né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que o Mestre Jesus os abençoe e os ilumine. Que assim seja. Que assim seja. Até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Grande abraço. Um abraço, até a próxima oportunidade.